Se der o respeito para ser respeitada. Pera, quê? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre um fenômeno que tem acontecido no meio LGBT, eu diria que dos anos 2000 pra cá. E esse fenômeno é o fenômeno do conservadorismo, do puritanismo, dessa coisa de você ter que se dar o respeito. E, obviamente, se dar o respeito aqui sempre é dito como reprimir a própria sexualidade. Quando eu digo sexualidade, eu não estou falando de se reprimir enquanto pessoa LGBT, mas reprimir tudo que envolve a sexualidade quanto a uma pessoa LGBT. Pessoas LGBT sempre foram vistas como pessoas mais sexualmente livres, né? A gente já tem aí muitas décadas, a história de luta LGBT sempre foi marcada por isso, por muita liberdade sexual. Mas de uns tempos pra cá, a gente tá vendo acontecendo um fenômeno querendo regredir isso, o que não quer dizer que as pessoas LGBTs tenham de fato virado puritanas, apenas que uma parte puritana do nosso meio tem crescido muito. Eu falei que esse fenômeno tem acontecido muito dos anos 2000 pra cá, mas eu acho que, na verdade, isso vai mais pra trás, né? Eu acho que isso se iniciou na época da epidemia de AIDS, né? Nos anos 80. E acho que isso que a gente tá vivendo agora é só uma segunda onda desse puritanismo. Acontece que quando a gente teve a epidemia de AIDS lá nos anos 80, né? A comunidade LGBT foi muito acusada de serem os disseminadores dessa epidemia. Tanto que até hoje pessoas LGBTs ainda são tidas como um grupo de risco da doença, né? Principalmente os grupos de homens gays, de mulheres trans e também de pessoas, enfim, bissexuais. Por mais que hoje em dia a gente já saiba que não existe esse negócio de grupo de risco e sim comportamento de risco, ainda assim, para questões de políticas de saúde pública, ainda fazem essa distinção, né? Ainda colocam os grupos que, enfim, são considerados os que costumam ter mais comportamentos de risco. E a gente está nesse grupo. Mas nos anos 80, eu diria que isso era até compreensível de certa forma, já que a gente estava vivendo uma epidemia que a gente não sabia muito a respeito. A única coisa que a gente sabia é que ela era sexualmente transmissível, né? Então, até que fazia um pouco mais de sentido, ainda mais que as pessoas viam mais pessoas LGBTs adoecendo, né? Então, enfim, naquela época ali eu até vejo um pouco de lógica nas pessoas LGBTs terem adotado um comportamento um pouco mais repressor das suas sexualidades. Mas hoje em dia eu não vejo muita lógica. E quando eu falo sobre isso, né, sobre, enfim, pessoas LGBTs estarem reprimindo as suas sexualidades, eu não tô falando que pessoas LGBTs não transam mais. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que pessoas LGBTs estão sendo contrárias a muitos conteúdos que demonstram a nossa sexualidade, que demonstram, por exemplo, dois homens transando em uma novela. A gente vê muitas pessoas LGBTs que são contra isso acontecer. Inclusive, nesse clipe Tentação, né, da Luísa Sonza, que eu já fiz um vídeo em que eu falei sobre essa questão, né, da Luísa Sonza ter se assumido uma mulher bissexual e tudo. Enfim, naquele clipe que é bastante sensual, que mostra muito elas duas se olhando, se tocando e se beijando, teve muitas pessoas LGBTs que ficaram incomodadas com aquilo, dizendo que caía na fetichização, né, que aquilo ali caía no fetiche de homens que se sentem atraídos por duas mulheres. Então que aquele clipe ele servia para não atender pessoas LGBTs, não alavancar pessoas LGBTs, mas sim como um fetiche para homens heterossexuais se masturbarem, né? E isso a gente não vê acontecendo apenas com esse clipe, né? A gente não viu esse fenômeno acontecendo apenas agora com esse clipe da Luísa Sonza. A gente vê isso acontecendo em diversas obras que retratam pessoas LGBTs fazendo sexo. Inclusive, eu lembro que na época de Sense8 mesmo, que é a minha série preferida da vida, mas naquela época tinha gente que reclamava muito de terem várias cenas de sexo em Sense8, principalmente de terem aquelas cenas de orgia, né, dentro de Sense8, que eram cenas muito bonitas, inclusive, né. Elas eram realmente muito coreografadas, assim, de uma forma a ficar muito sensível, né. Mas tinha muita gente que reclamava daquilo, dizendo que aquilo era uma fetichização de pessoas LGBTs, já que eram muitas pessoas ali se pegando, né?
E curiosamente, quando a gente fala dessas duas obras em específico, o clipe da Luísa Sonza é protagonizado pela Luísa, que é uma mulher bissexual, e também aquelas cenas de Sense8 são dirigidas pela Alana e pela Lily Wachowski, na maioria das vezes pela Alana Wachowski, que são mulheres trans. Então a gente está falando de conteúdos que são produzidos por pessoas LGBTs, mas que são problematizados por outras pessoas LGBTs, acusando esses conteúdos de servirem para uma fetichização. Só que é muito perigoso a gente ficar levantando essa questão, sabe? A gente apontar qualquer conteúdo que tenha uma sexualidade, né? Que tenha beijo ou sexo entre pessoas LGBTs como sendo um conteúdo fetichista servindo ali para as pessoas héteros, enfim, se masturbarem ou fantasiarem coisas. A gente não tem que pensar muito a respeito disso, na verdade, porque a nossa expressão de sexualidade ela é válida, ela é bonita e ela também é super importante quando a gente vai falar da nossa história, quando a gente vai falar das nossas vidas enquanto pessoas LGBTs. O sexo faz parte da gente, faz parte da nossa comunidade. A não ser as pessoas assexuais, né, que, enfim, estão dentro da nossa sigla, né, e que podem ser de qualquer uma das sexualidades, para elas a sexualidade está presente de uma forma diferente ou não está presente. Mas quando a gente fala do restante das letras, a sexualidade está muito presente. Está muito presente. A vida sexual é um ponto importante pra gente. É um ponto, inclusive, que já foi questão de luta muito forte. Quantas pessoas tiveram que morrer, tiveram que passar por coisas horríveis, por campos de concentração e tudo mais, simplesmente para poder ter o direito para que no futuro, outras pessoas, para que no futuro nós tivéssemos o direito de nos expressar tanto afetivamente quanto sexualmente. Foram muitas pessoas mesmo. A nossa luta por poder, por exemplo, dar um beijo sempre foi uma luta muito importante, sempre foi uma luta muito forte. Não é à toa que algum tempo atrás, né, até épocas em que a gente podia fazer aglomerações, era comum, quando tinha algum problema em algum estabelecimento envolvendo beijo entre dois homens ou entre duas mulheres, a gente agir como protesto fazendo um beijaço na frente daquele local. E o beijaço nada mais era do que muitas pessoas LGBTs indo para esse ambiente que discriminou pessoas LGBTs por terem se beijado. A gente ia lá, juntava muita gente e essas pessoas se beijavam ali na frente daquele estabelecimento. Isso era uma manifestação, porque o nosso beijo, o nosso afeto é um ato de manifestação. Então por que que quando isso extrapola para, por exemplo, uma obra de arte como um clipe, como esse da Luísa Sonza, por que que é errado? Por que que elas não podem sensualizar ali? Por que elas não podem se tocar? Por que que isso não pode acontecer? Qual é o real problema em duas mulheres estarem, enfim, sensualizando em um clipe? Isso é medo? Porque se a resposta for medo de que isso caia em um fetiche, gente, eu vou trazer aqui um dado pra vocês. A gente vai ser fetichizado não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, não importa que tipo de obra a gente faça, pessoas que têm fetiche na gente vão fetichizar a gente. Eu sou uma mulher trans, eu sou fetichizada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso acontece. Isso quer dizer o quê? Que pra poder fugir dessa coisa de ser fetichizada, eu não posso, por exemplo, vir aqui gravar com vocês usando um decote, como eu já fiz inúmeras vezes? Eu não posso usar roupas curtas, já que vão me fetichizar? Eu tenho que reprimir coisas da minha vida, da minha expressão de sexualidade, ou da minha expressão de sensualidade, pra não ser fetichizado pelo homem hétero e cis? Eu tenho mesmo que me privar dessas coisas? Porque eu não vou. Eu simplesmente não vou. E não acho também que a Luísa tenha que se privar, porque a Luísa Sonza, ela sempre fez um conteúdo mais sexual, ela sempre fez um conteúdo sensual. Os clipes dela, quase todos, ela dança de forma sensual. Então por que que no clipe que ela faz com uma mulher isso é errado? E no clipe que ela fazia com um homem não era errado? Não tem lógica, isso simplesmente não tem lógica. E sem contar que é um tiro no pé isso, da gente ficar querendo cair nesse puritanismo, né? Nessa lógica de vamos nos respeitar para que nos respeitem.
Gente, gente, você deixar de beijar alguém, você deixar de usar determinadas roupas, você deixar de demonstrar sua sensualidade, seja na sua vida ou seja uma obra de arte, nada disso vai fazer com que você seja uma pessoa respeitada se você for LGBT. Porque nós não somos respeitadas. As pessoas não respeitam a gente, independente do que a gente faça. E eu vou trazer aqui como exemplo o Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu de Covid. O Paulo Gustavo, ele nunca fez nada dentro da vida dele, pública pelo menos, que afrontasse as pessoas heterocis. Ele não tem nenhum conteúdo que seja sexual, que seja sensual, ou que pelo menos tenha alguma demonstração de afeto entre dois homens. Isso não acontece. Para vocês terem uma ideia, nem quando o Paulo Gustavo se casou em 2015, ele se beijou. Nem naquela época teve beijo no casamento dele. Né? Essa polêmica depois reacendeu com o Carlinhos Maia, né, que foi outro que também não beijou no casamento dele, mas o Paulo Gustavo foi ainda anterior a isso. E ele não beijou o marido dele. Naquele momento, que era o momento de maior celebração do amor dele, eles não se beijaram. Ele e o Thales não se beijaram. Na época, isso até foi bastante criticado, né, por pessoas do movimento LGBT. Eu fui uma dessas pessoas que eu critiquei isso de não ter tido beijo. Achei triste e critiquei, porque se as pessoas elas vão para um casamento entre dois homens, elas têm que estar preparadas para ver esses dois homens se beijando. E na época não teve o beijo porque o Paulo Gustavo não queria deixar as pessoas que estivessem no casamento desconfortáveis. Então não teve beijo. E isso é tão triste porque olha o ponto que chegou essa privação do Paulo Gustavo. Ele chegou ao ponto de se privar desse momento tão bonito, tão romântico e que foi um marco na vida dele. Ele se privou disso, sabe? Só pra não incomodar as pessoas heterocis. E o Paulo Gustavo, ele queria tanto agradar, né, as pessoas hétero, cisgênero, que, por exemplo, parada LGBT era uma coisa que ele era contra, justamente por ser essa celebração muito sexual. Ele era contra a parada LGBT. Né? Ele falou algumas vezes contrário, inclusive também nessas vezes ele foi alvo de muitas críticas de uma boa parte do movimento LGBT, inclusive minhas também. Eu também critiquei ele nessa época, quando ele fez essas declarações. E o Paulo Gustavo, ele passou a ser respeitado pelas pessoas heterocis por causa disso. Ele passou a ser respeitado por ele achar, enfim, que era um desserviço, por ele ser contrário à parada LGBT, ou por ele não beijar o marido dele no casamento dele. Ele passou a ser respeitado pelas pessoas heterocis. A gente viu, nesse período muito triste em que ele ficou internado, né, de Covid, muitas pessoas religiosas dizendo que aquilo era um castigo divino por ele ser gay. Muitas pessoas religiosas rezando para que ele morresse, rezando para que ele não saísse dessa. E eu não duvido que depois que ele de fato morreu, tenham tido pessoas religiosas que tenham comemorado a morte dele, né? Eu realmente não duvido que isso tenha acontecido. Mas antes dele morrer, eu até fiz um vídeo falando sobre esse ódio que estavam despejando em cima dele. Você pode ver esse vídeo clicando aqui em cima. É um vídeo que, apesar de ser muito bom, é um vídeo que, enfim, tá bem feito, mas que eu tô muito revoltada, porque realmente foi uma coisa que me revoltou. Ver como que as pessoas estavam desejando que ele morresse. Então, Paulo Gustavo, ele não conseguiu esse respeito, ele não conseguiu ser de fato respeitado pelas pessoas heterocis. Mesmo ele fazendo de tudo para não incomodar essa parcela da população, mesmo ele fazendo de tudo para não ser visto nem como um fetiche e nem como uma afronta à família brasileira, mesmo ele não tendo beijado no casamento dele, mesmo ele não ter colocado os personagens do filme dele para se beijarem, né? Porque no último filme dele também não teve beijo no casamento entre dois homens, né? Enfim, não teve.
E mesmo ele tendo falado o contrário, algumas coisas do movimento LGBT, como a própria parada LGBT, ainda assim ele não foi respeitado. Ainda assim ele não atingiu esse respeito. Porque não importa o quanto que a gente se reprima, não importa o quanto que a gente faça de tudo para não demonstrarmos a nossa sexualidade, não importa o quanto que a gente se dê o respeito. Essas pessoas, elas nunca respeitam a gente. Quem é LGBTfóbico, quem se incomoda com a gente, nunca nos respeitará. Essas pessoas só vão passar a nos respeitarem a partir do momento em que elas mudarem a concepção delas. Isso não vai acontecer por a gente ter deixado de nos beijarmos na rua ou em um clipe, ou seja lá onde for. Isso não vai passar a acontecer por nós deixarmos de colocar beijos e sensualidade acontecendo nos clipes ou nos filmes em que nós produzimos, nós como, enfim, pessoas LGBTs, né? Porque não é o tipo de conteúdo que eu produzo. Nada disso adianta. Nada disso adianta. Porque quem odeia a gente não nos odeia por a gente, enfim, se beijar em público, por a gente fazer um filme onde tenham duas pessoas se beijando, ou um livro que tenha cenas de sexo entre duas pessoas do mesmo gênero, ou enfim, por um clipe lançado pela Luísa Sonza. Não é por causa dessas coisas que as pessoas odeiam a gente. Essas pessoas odeiam a gente porque nós somos nós. Isso independe das demonstrações de afeto e de sexualidade que a gente faz. Isso independe. Basta nós sermos nós, basta nós externalizarmos quem nós somos, basta nós dizermos quem nós somos que as pessoas passam a nos odiar. Porque o que elas odeiam vai muito além de um beijo em um clipe ou de um beijo em um filme. Vai muito além. A minha ideia para fazer esse vídeo veio dessa thread no Twitter que eu vi, feita por Ariel, que é uma thread longa, né? Mas Ariel é um homem trans, e ele fala exatamente sobre tudo isso, né? Não sobre o Paulo Gustavo, ele tá falando sobre o clipe da Luísa Sonza, que ele tá dizendo exatamente sobre ter visto gente criticando o clipe dela, dizendo que era um fetiche para os homens héteros. Dizendo que o clipe dela era um fetiche para os homens héteros, né? E, enfim, ele fez essa thread que ele exemplifica muito o quanto que na história sempre sexo foi utilizado muitas vezes em obras fictícias. Sempre foi usado, seja para, enfim, demonstrar afeto ou para demonstrar algum aspecto importante do personagem, enfim. Sexo sempre foi usado, tanto em obras hétero, cisgênero, quanto em obras LGBTs. Sempre teve isso. E ele vai falando sobre essa preocupação que ele tem com esse puritanismo crescendo no meio LGBT, onde obras que são feitas falando sobre LGBTs que têm cenas de sexo ou de beijo intenso estão sendo recriminadas dentro do nosso meio, né? O quanto que isso está acontecendo e o quanto que isso é um movimento estranho e perigoso. Ele destrincha bem isso, então... Porque pessoas LGBTs produzindo conteúdos LGBTs é algo que a gente tem só que ovacionar. É algo que a gente tem só que, enfim, apoiar, sabe? A não ser, é claro, que a obra seja ruim e a gente só lamenta. Mas se a obra for boa, a gente tem que apoiar mesmo. E não ficar recriminando porque teve sexo, porque teve beijo, ou qualquer outra coisa que, enfim, vá afrontar a família tradicional brasileira. Não. Se está afrontando a família tradicional brasileira, é uma questão para a família tradicional brasileira lidar. Aprender a aceitar que essas coisas existem ou não consumirem também esse tipo de conteúdo, sabe? Mas a gente ficar se privando para não cair na fetichização dos héteros cis, ou enfim, para não afrontar a família, é algo que é perigoso. É algo que é perigoso, porque a gente vai começar a ficar cerceando
como que pessoas LGBTs têm que produzir obras LGBTs, isso não faz o menor sentido. Ele até cita como exemplo Azul é a Cor Mais Quente, né, que é um filme que é sim problemático, é um filme que é sim fetichista, mas que é um filme que foi feito por um cara hétero cis, né, enfim, um cara que ele não tem uma visão do que é um relacionamento entre duas mulheres e que não tem, né, enfim, mulheres lésbicas ou bissexuais participando das tomadas de decisão daquele filme. Então é um caso diferente, sabe? Não é um caso que é comparável com o clipe da Luísa ou com o Sense8 ou com qualquer outra coisa do tipo, sabe? Não é comparável com uma obra feita por pessoas LGBTs. Definitivamente não é. Eu não vou ler, né, essa thread que tá aparecendo aqui do lado, porque é uma thread bem longa, então, enfim, se vocês quiserem ler, é só vocês irem pausando à medida que ela vai aparecendo. Mas é muito interessante toda a reflexão que a Ariel trouxe, né? É extremamente interessante. Eu recomendo muito que vocês leiam. Se vocês não quiserem ler aqui, se estiver um pouco ruim para ler, o link para essa thread tá na caixa de descrição aqui embaixo. Então vai lá, dá uma olhada, dá uma lida e reflita também sobre isso. E eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Então comentem aí embaixo e não deixem também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão por aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal caso não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo da Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.